Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje a gente vai fazer, para vocês do sétimo ano, eu vou fazer a correção com vocês, tá? Daquela e mais atividades que eu passei na semana passada. Espero que todos tenham conseguido concluir, né? De antemão, eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Quero dizer também que estou com muita saudade de vocês, de estar em sala de aula com vocês, né? De verdade. E que eu espero que vocês continuem se cuidando e que a gente vai se ver logo, logo, tá bom? E assim, a gente vai fazer hoje a correção dessa atividade, tá bom? E eu espero que vocês estejam conseguindo fazer as atividades direitinho. Caso vocês tenham alguma dúvida, né? Para quem não consegue falar comigo, ou você pode mandar sua dúvida lá no mural da Iônica, ou pode falar comigo pelo meu Instagram, professora Jamile Mesquita, prof. Jamile Mesquita, tá? E por lá eu respondo, tô colocando algumas dicas de assuntos, tá bom? Algumas coisas históricas, então assim, é uma forma de eu conseguir me comunicar com vocês, por Instagram, que eu consiga saber que vocês estão ali, que a gente consegue se comunicar direitinho, ok? É isso. E aí a gente vai começar a corrigir, eu vou apresentar minha tela, para a gente fazer aquele mesmo esquema, vocês vendo no livro, para ficar também mais fácil de identificar, tá bom? Vamos lá, então. Permitir. Tá? Vocês vão me ver menorzinho agora, um pouquinho menor. E aí vamos começar, tá? Hoje a gente vai fazer só a correção desse mais atividade. Esse mais atividade é como se fosse uma espécie de revisão dos capítulos que a gente já viu, tá bom? E aí ele é uma revisão super tranquila para vocês conseguirem ver se vocês realmente absorveram esse conhecimento, tá? Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Depois corrija as que você julgar falsas. Pronto, simples. Aí, uma das características do humanismo é a valorização da liberdade de pensamento. Essa daqui é verdadeira. Olha só, já estou me especializando, estou melhor, né? As coisas estão melhorando, pessoal. Verdadeira. A B. Os ideais renascentistas foram difundidos exclusivamente na Itália. Falso. Falsíssimo. Depois tem que corrigir aqui embaixo, tá? C. A principal característica do Renascimento é a valorização da fé e a negação da racionalidade. Valorização da fé? Da fé? Falsíssimo também. E a última, o uso do termo renascimento advém da ideia de renascer cultural e intelectualmente a cultura clássica que vem dos gregos e romanos, verdadeiríssimo, tá? Então a gente vai ter que corrigir essas duas. Na B, vocês vão colocar: os ideais renascentistas se espalharam por diversos países europeus, tá bom? Por diversos países europeus, além da Itália, como a Alemanha, França, Portugal, Espanha, Inglaterra e Flandres, que é a atual Bélgica e Holanda, mas se chamava Flandres antes, tá? Então, assim, os ideais renascentistas, eles foram difundidos por toda a Europa, não só na Itália, ok? E a C, a gente pode corrigir dizendo que o que caracterizou o Renascimento, né, era uma revolução. O que caracteriza o Renascimento era uma revolução cultural que valorizava o pensamento clássico greco-romano. Mas no caso, pessoal, vocês podem colocar: a principal característica do Renascimento é a valorização da cultura clássica e a afirmação da racionalidade, tá? Vocês podem trocar alguns termos que dá certo usar a mesma frase. Ok? Segunda, o que possibilitou o surgimento do Renascimento?
E aí a gente vai dizer que o que vai possibilitar o surgimento do Renascimento vai ser as diversas mudanças econômicas, políticas, sociais ocorridas na Europa medieval, tá bom? Que vão dar abertura para novas maneiras de ver, tá bom? Um mundo, surgindo assim um novo movimento cultural e intelectual. Pessoal, quando eu falei para vocês sobre o Renascimento, sobre toda aquela coisa intelectual, ela vai ter muito a ver com esse poder que a igreja vai estar tendo, tá? E com essas mudanças econômicas, sociais, políticas que o mundo vai estar passando, né? Obviamente, não vai ser só uma pessoa que do nada, tá, vou pensar aqui no Renascimento. Nossa, meu Deus, a gente devia mudar tudo, devia mudar a arte, devia se basear na Grécia e na Roma Antiga, enfim. Não, pessoal, né? Obviamente, esse renascimento, ele é uma construção de todo um parâmetro social, político e econômico da Europa medieval. Ok? Terceira, pinte os quadrinhos que apresentam os nomes corretos das novas religiões cristãs originadas na Reforma Protestante. Ah, essa aqui é muito fácil. Ele quer as religiões cristãs que foram originadas pela Reforma Protestante. A religião católica, ela foi originada pela Reforma Protestante? Não. A religião luterana foi? Foi. Então, eu vou pintar aqui, tá? Só desse jeito mesmo. A religião anglicana foi? Foi também. A gente falou sobre o anglicanismo, luteranismo e anglicanismo. O humanismo, ele é uma religião? Não. O renascentismo, renascentista, é uma religião? Não. Calvinista? Também. Então, ó. Opa. Ó. A certa é D, B e F. Vocês têm que pintar, tá bom? E vamos para a próxima. Olha só, bem rapidinho. Quarta, leia um trecho do decreto aprovado durante o Concílio de Trento sobre a concessão de indulgências. Depois responda as questões. Havendo Jesus Cristo concedido à sua igreja o poder de conceder indulgência, e tendo a igreja usado desta faculdade que Deus lhe concedeu, desde tempos mais remotos, ensina e ordena o Sacro Santo Concílio que o uso das indulgências deve conservar-se pela igreja e fulmina o anátema contra os que o afirmam serem elas inúteis ou neguem que a igreja tenha poderes para concedê-las. Anátema quer dizer excomunhão, condenação de pessoas contrárias a preceitos da fé católica. Pessoal, o que esse texto está falando, professor? Não entendi nada. Não entendi nada que esse povo falou aí. Entendi que Jesus Cristo concedeu o poder da igreja fazer as indulgências. O que é as indulgências, né? A indulgência vai ser a venda do perdão. A igreja, ela podia perdoar a pessoa dos pecados, se ela pudesse pagar para ser perdoada. E aí, durante o Concílio de Trento, a igreja vai decidir se ela vai continuar com as indulgências, ou seja, com esse perdão que a igreja concedia ou não. A igreja decidiu continuar concedendo e punir quem criticasse. Mas a igreja parou de vender, né, explicitamente, de vender essa indulgência, ou seja, ela parou de vender esse perdão, tá bom? Ok? Com base nos estudos, com base nos conteúdos estudados no capítulo, explica o que foi o Concílio de Trento, né? O Concílio de Trento vai ser uma série de reuniões, tá bom? Onde vai se organizar a reação da Igreja Católica contra o movimento da Reforma Protestante, tá bom? Que a gente vai conhecer essa reação da Igreja Católica, a gente vai conhecer com esse termo, contra-reforma, tá bom? E aí o objetivo era reafirmar os dogmas cristãos da fé católica, tá? E condenar os ideais protestantes. Então, o que é que vocês vão colocar? O Concílio de Trento foi uma série de reuniões que organizou a reação da Igreja Católica, conhecida como Contra-Reforma,
vírgula, com o objetivo de reafirmar os dogmas cristãos e condenar os ideais protestantes. Então, assim, o Concílio de Trento, ele vem para combater a reforma protestante, tá? Ele vem para reafirmar, olha, a indulgência ela vai ser concedida por Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou a igreja dele aqui, a igreja dele pode perdoar quem quiser. Então, quem criticar a gente vai ser punido, vai ser excomungado, vai ser excluído da igreja, certo? Então, isso vai acontecer, tá bom? Essa é a A. Vamos para a B. Segundo documento, quem tinha o poder de conceder indulgências para os fiéis e por quê? Vamos lá. Segundo documento, pessoal, apenas a Igreja Católica tinha o poder para ofertar as indulgências para os fiéis, tá bom? Pois esse teria sido concedido por Deus e pelo próprio Jesus Cristo. Então, segundo o documento, somente a Igreja Católica tinha poder de conceder indulgências aos fiéis. Por quê, professora? Porque ela tinha recebido esse dom de Deus e de Jesus Cristo. Tá bom? C, e a última. Cite outras medidas tomadas pela Igreja Católica na época da Contra-Reforma. Vamos para as outras medidas, né? A criação da Santa Inquisição, tá bom? Que tinha como objetivo de perseguir e punir todos que fossem infiéis, né? A criação do index com X no final, tá bom? Librorium Prohibitorium, olha só que chique. A criação do Index Librorium Prohibitorium, que proibia a leitura de livros considerados hereges e imorais pela igreja, basicamente, tá? Então, assim, a gente vai ter a criação da Inquisição, que ela estava lá da Santa Inquisição, que ela estava lá para perseguir e punir os infiéis. E o Index Librorium Prohibitorium, que era uma espécie de lista de todos os livros que eram proibidos pela igreja, tá? A gente já conversou bastante sobre essa questão de que a igreja vai proibir vários livros, né? Vários livros que eram tanto protestantes quanto não eram protestantes, que tivessem qualquer moral que fosse contra a igreja, livros científicos, livros de literatura, enfim. A igreja vai proibir vários. Esse index vai durar muitos séculos, então, assim, se eu não me engano, ele só vai ser abolido no século XIX, então, assim, é um bom tempo, né, de livros proibidos pela igreja, que você não podia ter acesso. Existia um comércio, uma espécie de comércio clandestino desses livros que eram proibidos pela igreja, né, que a gente sabe, inclusive vinham para o Brasil, mas era muito difícil esses livros serem conseguidos, não eram livros fáceis, vinham da Europa e vinham escondidos, né, para não ter nenhum problema com a Santa Inquisição, com o Tribunal do Santo Ofício. Se a sua casa fosse invadida pelo Tribunal do Santo Ofício, né, que era vamos dizer assim, o parâmetro da igreja que investigava, condenava e punia os pecadores, os infiéis, e eles achassem esses livros, certeza era condenação, né? Se você, obviamente, tivesse esses livros que eram proibidos pela igreja, você seria condenado e pagaria com algum tipo de punição. Isso podia ser de morte, tá bom? Uma punição como a morte, dependendo também do seu sexo, se você era homem ou se era mulher, tá bom? Ou podia ser também pagamento de valores, de algum valor, né? Ou uma prisão, ou um tipo de redenção, a doação de uma terra. Então, assim, a igreja fazia esses esquemas. Ok, pessoal? Olha, foi uma correção super tranquila. Essa atividade é uma atividade super boa para vocês revisarem tudo que a gente viu. Próxima aula eu vou trazer uma coisinha diferente, uma coisa nova, para a gente conseguir, para a gente estudar, né? A gente vai fazer uma espécie de passeio. Vamos falar um pouquinho sobre arte barroca, que é um tema super importante que está aí no livro de vocês. A gente vai estudar um pouquinho isso. E eu espero que vocês estejam bem, tá bom? Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar essas correções, essas aulas, tá?
E fiquem bem, fiquem tranquilos. Eu espero rever vocês logo, logo. Tá, é bom? É isso. E até a próxima aula. Beijo!